Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou trabalhar agora com você o tema sobre turismo, sobre os desafios para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Um tema muito específico e interessante e que não é tão falado assim. Então vou tentar trazer argumentos para você, caso você tenha que fazer uma redação nesse tema, terá mais facilidade. Primeiro, por que o turismo ele é tão importante para uma nação? Só a gente olhar a questão do PIB. Em 2019, por exemplo, 8,1% de todo o PIB brasileiro foi através do turismo, surgiu através do turismo. Então, o Brasil ele tem a questão financeira muito importante, econômica muito importante relacionada a esse setor. Só que esses 8,1% podem aumentar significativamente, porque o Brasil tem um grande potencial de turismo quando a gente fala sobre os países de uma maneira geral. Dentro desse contexto, a gente pode até citar um dado do Fundo Econômico Mundial, recentemente, fez um levantamento com 140 países e aí ele identificou algumas características em relação ao turismo nesses países. O Brasil ele se destaca como o número um no potencial natural de turismo. Então, ele, dentro desses 140 países, era para ser o mais visitado na questão de turismo ecológico, natural, relacionado à natureza. E ele deveria ser o oitavo na questão do turismo cultural, porque o Brasil ele tem o oitavo maior potencial cultural relacionado ao turismo dentre esses 140 países. E apesar disso, um dado bastante alarmante desse mesmo levantamento é que desses 140 países, o Brasil é o número 137 como país melhor para investir em turismo. Então já fica claro que, apesar do potencial natural, cultural e de todas as outras situações que a gente fala sobre o turismo, no Brasil não se investe muito em turismo ou quando se tenta investir, há grandes dificuldades. Então, quando o tema ele é muito específico, né? Então a gente vai tentar trabalhar os desafios. Vai tentar mostrar por que o Brasil, apesar de todo esse potencial, não atrai tantos turistas assim. Então existem vários números que você pode pegar aí na internet em que falam que o Brasil recebe menos turistas, o Brasil inteiro, do que Miami, do que até mesmo o Louvre. O Louvre ele recebe mais turistas anuais estrangeiros do que o próprio Brasil no país todo. Né? Então são dados que realmente chamam muita atenção. Então é o seguinte, a gente pode colocar algumas situações como contextos genéricos ou históricos até. Por exemplo, no Brasil demorou-se perceber que turismo era uma coisa importante para a nação. Aí você pode contextualizar falando que somente em 2003 houve o surgimento do Ministério do Turismo. Então, somente no século XXI, apesar do Brasil ter esse potencial histórico, que começou a pensar políticas específicas para o turismo nesse país. Né? Tanto o turismo para estrangeiros, quanto até mesmo o turismo para dentro, para o próprio brasileiro. Importante é, o tema a gente vai falar, a não ser que o tema esteja bem específico, mas esse vai ser para falar tanto do turismo de estrangeiros, quanto da galera mesmo aqui viajando dentro do país. Então, tomar cuidado para que o argumento não fique muito focado para os estrangeiros. Claro que ali a gente consegue identificar mais claramente a dificuldade que se tem de trabalhar no turismo no Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que impede esse turismo que acontece no Brasil, que no caso não acontece de maneira como deveria acontecer. A gente pode falar sobre a burocracia, né? Então, para investir no Brasil, para abrir um negócio no Brasil é muito complicado. Ali a gente já tem um outro dado. Segundo o Banco Mundial, o Brasil aparece na 116ª posição na lista dos que apresentam mais facilidade para abrir ou conduzir um negócio. Ou seja, o Brasil ele está muito longe do que se imagina num país desenvolvido economicamente no sentido de investimento, de empreendedorismo e de tudo mais. Isso é além do turismo, esse dado é além do turismo. Então fica bem claro que a burocracia para manter um negócio, para abrir um negócio é bem complexa. E aí é o seguinte, o turismo ele precisa de empresas para fomentar, né? Então eu preciso de investimentos. Então para eu investir eu preciso ter muita grana e muita força de vontade. Só para a gente ter uma ideia, em 2010 essa burocracia ela dificulta muito, né? Então em 2010 existiam na costa brasileira 20 cruzeiros fazendo passeios turísticos, né? Atualmente o número desses cruzeiros são somente 6. Então passou em 10 anos de 20 navios para 6. E é isso por quê? Porque operar um porto no Brasil tem custo 20 vezes maiores do que muitos outros países que têm equivalente potencial turístico. Então muitas das empresas estrangeiras começam a investir aqui e começam a ver que não é lucrativo, porque a burocracia, a questão de impostos e de tudo mais não é vantajoso. Então a gente pode falar sobre essa questão das empresas estrangeiras, quando a gente fala sobre, se quiser dar esse exemplo do cruzeiro, ou até mesmo aqui na nossa própria população. Né? Para abrir uma empresa, uma agência de turismo hoje, é muito mais complexo.
do que abrir uma agência de turismo em outro país. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente viaja pelo mundo, a gente vai para várias cidades e várias agências de turismo são criadas por brasileiros, são gerenciadas por brasileiros. Brasileiros trabalham naquelas agências porque é mais fácil trabalhar com turismo em outros países do que aqui no Brasil. Então a gente tem essa característica de dificultar mesmo a questão do trabalho. Outro fator que eu acho que é inegável a gente mencionar e não podemos deixar de mencionar é a insegurança pública, né? Então, existe uma imagem muito violenta do Brasil no mundo todo, né? E claro, essa imagem ela tem motivo por existir, porque nós vivemos em um país muito violento. Então, a gente pode colocar como que a insegurança pública ela afasta os estrangeiros. Então, pode até colocar aqui alguns ministérios de relações exteriores recomendam aos turistas, quando vierem ao Brasil, de não andarem em alguns lugares, não saírem às ruas em determinado horário. Então já existe até o próprio Ministério de Relações Exteriores desses países, ou até mesmo cartilhas das agências que vendem os pacotes. E aí já tem as recomendações em termos de tomar cuidado com a segurança pública no Brasil, né? Que a gente sabe que é muito ineficiente. Da mesma maneira, aqui nós mesmos, os próprios brasileiros, também sofremos muito com isso, né? Então, Rio de Janeiro, que é a principal cidade turística do Brasil, ela não recebe tantos turistas brasileiros por causa exatamente dessa imagem violenta que se é representada, né? Claro que é uma cidade violenta, mas é uma cidade violenta como muitas outras no mundo. Só que a imagem que se passa para o mundo e para nós brasileiros é de um certo medo, né? E aí esse receio, esse impedimento, e as pessoas acabam não fazendo turismo nas cidades brasileiras por causa dessas situações. Outra situação também é a insuficiência de inovações no turismo. Por exemplo, é muito comum em grandes cidades do mundo você viajar e ter Wi-Fi, né, de graça, banda larga de graça ali para você se locomover naquela cidade. No Brasil são poucas as cidades que têm essa disponibilidade tecnológica, né? Então aqui a gente não pensa muito sobre como acolher muito bem o turista, seja como eu falei, sejam os estrangeiros quanto nós próprios brasileiros, né? Então a gente pode falar sobre essa questão da inovação tecnológica que impede, dificulta. Então vai desde o fornecimento da disponibilização de Wi-Fi, vai a questão também de informações, né? Então a questão de placas em cidades e coisas do tipo, de pontos turísticos. Então, a questão de informação mesmo, de chamar a atenção do turista não é muito bem feita. Isso no Brasil de uma maneira geral, né? Um outro fator, claro, é o preço, né? Então, o turismo no Brasil, por causa de todos esses fatores, principalmente pela questão burocrática, é muito caro, né? Então, para nós brasileiros, muitas vezes é melhor viajar para um país da América do Sul do que para o Nordeste, para o Norte, para o Pantanal, por exemplo, porque as passagens aéreas são muito caras, né? Então, existe realmente essa questão. Então, se a gente colocar isso como problema, o governo ele pode intervir nessa situação para diminuir as passagens aéreas, diminuir os pacotes turísticos também, no sentido de hotéis. Hotéis no Brasil também são bem caros, né? Então, essa questão do preço faz com que muitos brasileiros que têm dinheiro para investir em turismo acabem indo para outros países, seja aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, e aí isso faz com que realmente o turismo perca muita grana desse investimento que a gente poderia fazer, né? Outra situação também que é muito importante é a falta de divulgação, né? Então, por exemplo, a gente pode citar até uma fala do Machado de Assis, que ele falava que existe um Brasil oficial e um Brasil real, né? Então, quando a gente fala sobre Brasil lá fora, existe uma deturpação, né? Uma estereotipação do que é ser brasileiro, do que é viver no Brasil, porque não existe uma divulgação eficiente nos principais países do mundo sobre a cultura brasileira, sobre os pontos turísticos brasileiros. Então eles ficam com essa imagem oficial, que não é a real, né, um estereótipo. Então isso faz com que muitos estrangeiros não venham para cá. Só para a gente ter uma ideia, existem cidades muito menos importantes, importantes não, né, mas com menos potencial de turismo, como Quito, por exemplo, no Equador, tem muito menos potencial turístico do que o Rio de Janeiro, por exemplo, e tem propagandas de Quito em várias cidades dos Estados Unidos, em várias cidades da Europa, e as pessoas vão para Quito exatamente por essa curiosidade que se é despertada. E o turismo ele parte de uma curiosidade. Então a gente não está, ao longo do tempo, trabalhando essa curiosidade nos estrangeiros para visitarem o país. De mesma maneira, o turismo interno, né? O turismo doméstico ele acaba também não sendo muito falado, né? E aí a gente não conhece, às vezes, uma cidade próxima a gente não conhece, uma cidade turística,
e não sabe exatamente o que é aquilo ali, né? Então a gente pode colocar isso como característica. Existem também outros diversos desafios, outras diversas situações. Cabe você falar sobre a síndrome de vira-lata, né? No sentido de que quando o carinha ele começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele pensa em ir para fora, ele nem quer viajar para cá no Brasil. Mas isso também é influenciado por toda a falta de investimento que existe. Então a gente pode relacionar diversas coisas relacionadas mesmo à cultura brasileira, que vão além do turismo em si. Muito bem, como então a gente soluciona um problema como este? São diversas intervenções que a gente pode promover, né? Então, rapidamente a questão do preço do avião. Se você falou ali, preço de passagem aérea no Brasil é muito caro, então você pode promover ali a competitividade. Então, o governo, o Estado, ele deve promover a competitividade recebendo empresas de baixo custo, como acontece na Europa, como acontece em alguns países aqui da América do Sul, por exemplo. A gente não tem empresas de baixo custo fazendo voos domésticos. Isso influencia muito na questão do turismo. Caberia fazer essa intervenção se você falar que as pessoas preferem ir para fora do que viajar aqui dentro, né? Se você falou sobre falta de informação, então o Ministério do Turismo deve investir em propagandas, publicidades fora do Brasil, nas grandes cidades do mundo, mostrando o Brasil real, não o Brasil oficial, que é aquele Brasil que a gente conhece de carnaval e futebol e coisas do tipo. Então mostrando a cultura, a riqueza cultural, a riqueza natural que existe no Brasil. Então a questão da propaganda também é muito importante. Se falou sobre burocracia, a gente pode falar sobre diminuição dos impostos. Então pode fazer com que o Estado diminua os impostos das agências ou de quem vai abrir empresas relacionadas a turismo, para fomentar essa economia, né? Contudo, com o objetivo, claro, de aumentar o emprego no Brasil, porque, como eu falei, o Brasil tem um potencial gigantesco, então muito mais pessoas poderiam trabalhar com turismo e viver do turismo, né? Então poderia diminuir o desemprego em muitas dessas cidades. Então esse investimento pode ser feito através de diminuição de impostos ou até mesmo pode fazer parcerias com empresas para incentivar a criação de novas agências de publicidade, coisas desse tipo, né? Se você falou sobre a informação da própria cidade, a infraestrutura e tudo mais, melhora-se a infraestrutura das cidades turísticas. Então, o Estado deve criar um fundo para que as cidades turísticas possam se atualizar no mundo, né? Então, seja disponibilizando a questão da internet, seja a questão de placas, de informações, então isso é bastante importante. E também a questão de capacitação, né? Então, como o turismo ele não é muito bem visto no Brasil, há pouca capacitação para o turismo. Então a gente pode falar sobre melhorar, aumentar a capacitação e ofertar mais vagas de capacitação na área do turismo, né, que seria muito importante. Mas tudo isso vai ser muito junto, né? Então talvez seja interessante você pegar um agente desse, talvez o Ministério do Turismo, ou até mesmo o governo federal de uma maneira ampla, que não tem problema você não especificar o agente, e colocar várias coisinhas que ele pode fazer e explicando detalhadamente o que será feito. Mas é um tema muito interessante e que vale a pena a gente dar uma aprofundada nele.